Vamos ver se assim melhorou. Eu tive que sentar mais pra cá. Ele fala Narciso sendo Narciso, tá? Então eu sublinhei alguns trechos aqui. Ele fala do Narciso contemporâneo, tá? Ele fala do surgimento da comunicação em massa. Com o surgimento da comunicação de massa e da indústria cultural, aí ele entra no assunto de cultura. Gente, esse livro abrange muita coisa. Ele fala sobre cultura, ele fala sobre um monte de coisa. Que data do início do século XX e sofre uma expansão brutal no século XXI. Muitas críticas foram feitas ao modelo, mas nenhuma tão essencial quanto as dos pensadores Theodor Adorno e Max Horkheimer, criadores da chamada Escola de Frankfurt. Vocês já ouviram falar disso? Definiriam a indústria cultural surgida a partir do desenvolvimento da imprensa e dos veículos de comunicação. De novo, só vindo aqui para cima de mim. Como um sistema político e econômico que tem como principal efeito transformar bens de cultura, filmes, livros, músicas, peças de teatro em formas de mercadoria. Então aqui ele entra nessa questão da mídia, né? Aí ele fala, desde então o mundo e a mídia se desenvolveram de tal forma que não só a cultura se tornou mercadoria, mas também, sobretudo, as pessoas. Aí ele fala que as pessoas hoje, elas são mercadoria, tá bom? E ele fala de algoritmo, ele fala de big techs. As narrativas pessoais e, pior, as mais superficiais imagens pessoais ganharam valor acima de qualquer outro bem material e imaterial. Gente, preste atenção, vê se isso não está acontecendo. Gente virou marca, comunidade passou a ser público-alvo, admiradores se tornaram seguidores, empatia se tornou influência. Então, às vezes eu acho que é um trecho depois aqui que ele fala mais na frente, que às vezes uma coisa que não tem sentido algum, que é um assunto bobo, né? A pessoa posta e a pessoa não precisa de ter título, não precisa ter dinheiro, não precisa nem ser famosa. Ela posta aquilo ali e aquilo pode viralizar. Por que você acha que o TikTok, por exemplo, né, deixou muita gente conhecida por aí? É sobre isso aqui que ele tá falando. Aí eu vou pular aqui algumas coisinhas. Ele fala depois, num capítulo aqui, que cada um hoje tem seu próprio jornal. O que é isso? Você não é jornalista, você não é uma celebridade, você não é um cientista, um pesquisador de nada, mas você pode, todo dia, a hora que você quiser, você pode ir até a sua timeline da sua rede social, Facebook, Instagram, status do WhatsApp, ou até abrir um canal no YouTube e começar a falar o que você quiser, entende? Então assim, você é o seu próprio jornal. Ele até fala, cada um é seu próprio jornal nacional. Então eu sublinhei alguns trechos aqui, que são, como é que eu vou escolher o que falar, porque isso aqui tem muita coisa importante. Aqui, a era de ouro do impresso, com jornais, folhetins, revistas, livros e cartazes, teve longa duração entre os séculos 18 e meados do 20. Foi também nesse período que ficou clara a existência de uma guerra, nem sempre silenciosa, pelo domínio ou mesmo censura da informação e das narrativas, das versões para os acontecimentos, passando quase sempre pelo controle dos veículos de comunicação, incrementados pelo surgimento do rádio e da televisão, cujo alcance criou o que chamamos de sociedades de massas e indústria cultural. Aí vem abordando agora o rádio e a TV, né? Aí ele fala sobre a Primavera Árabe, as influências, né, que a mídia teve, a veiculação da notícia teve em decisões importantes da história. Eventos como a Primavera Árabe, uma série de protestos contra governos do mundo árabe que aconteceram em 2011, foram transmitidos não só por jornalistas, mas por manifestantes e cidadãos comuns
que narravam os fatos e teciam a história por meio de suas contas pessoais. Então, é por isso que ele fala que cada um é seu jornal nacional. Ele dá o exemplo, o maior exemplo aqui do livro que ele dá, foi que em 2011 aconteceu isso. Pelo Twitter, pelas redes sociais, manifestantes começavam a transmitir coisas que até os jornalistas nem tinham ainda transmitido, sabe? Foi a primeira vez que uma plataforma digital, o Twitter, demonstrou força e relevância global. Essa realidade não vale apenas para a política, mas para a economia, moda, dietas, entretenimento, maternidade. Quer saber como investir seu dinheiro? Assista a um vídeo no YouTube. Tentando emagrecer sem deixar de comer pão no café da manhã? Leia a dica de algum blog. Seu filho não come brócolis? Compartilhe com outras mães no grupo do Facebook. E é isso que acontece hoje, né? Eu mesma faço isso. Se eu não sei como fazer algo, né? Quero pesquisar alguma coisa, eu vou lá no Google, vou lá no YouTube, procuro tutorial disso, procuro tutorial daquilo, né? Hoje você tem essa liberdade, né? Claro que assim, não é uma liberdade plena, porque dependendo do que você falar, né? Se o algoritmo estiver programado contra aquilo que você pensa, é claro que tudo aquilo que você pensa não será transmitido 100%. Aí, no próximo capítulo, ele vai falar sobre o protagonismo de celebridades, né? Olha só, eu destaquei isso aqui. Em seguida, os protagonistas desse jornalismo de celebridades se converteram eles mesmos em geradores de conteúdo. Algumas pessoas que já eram públicas se fortaleceram ao entender como usar as plataformas em benefício próprio, para impor suas narrativas. Ele fala muito sobre narrativa também nesse livro aqui. Isso inclui desde a estrela de cinema ou da música até o presidente que divulga cada passo que dá primeiro no Twitter e só depois nos canais oficiais, ou o jogador de futebol que cuida mais da imagem do que da performance. No fim, sabemos que se não há gol, nada disso adianta, mas compreendemos também que o jogador que faz gols e ao mesmo tempo cuida da própria imagem ganha mais. Por fim, no estágio atual, os consumidores desse tipo de informação encontraram nas mídias sociais um veículo para se tornarem também eles mídias ambulantes que editam seu próprio jornal, sua própria revista, seu próprio canal, realizando o que seria o pesadelo de Chateau. Movidos tanto pela vaidade quanto pelo culto onipresente dos famosos, querem e muitas vezes conseguem ter tanto impacto quanto as celebridades, levando ao paradoxo. Antes era necessário ser celebridade para ser influencer. Hoje ambiciona-se ser um influencer e assim virar celebridade. Exatamente o que está acontecendo hoje. Coisa de 20 anos atrás, as pessoas, o que acontecia? Quem era a pessoa para ficar famosa, a pessoa tinha que ir para a TV, virar apresentador, ou ser entrevistado, ou fazer uma novela, virar artista, virar ator, certo? Hoje em dia qualquer pessoa fica famosa. Qualquer pessoa pode virar uma celebridade assim, ó, em minutos, em dias, certo? Por causa dessa pulverização aí, dessa... Ai, o que ele fala aqui? Deixa eu ver. O empoderamento, né? O empoderamento do indivíduo na rede social, na internet. Ninguém depende mais de jornal nacional, ninguém depende mais de uma notícia para aparecer, certo? Cada um pode ter o seu momento de fama por causa das redes sociais. Então ele fala, por exemplo, uma pessoa que é famosa, né? Um artista, um ator, uma atriz, que há uns 20, 30 anos atrás era bem conhecido na mídia e tal. Hoje, eles podem ter a própria narrativa deles nas redes sociais deles. Então, você não precisa de ver esse artista ser entrevistado pelo canal X, pelo canal Y,
Porque se você acompanha esse artista na rede social, você já vai saber o que ele pensa, já vai saber algo da vida dele, ele tem uma narrativa, ele fala algo que ele não vai falar na televisão. É isso que ele está dizendo aqui. Ele fala aqui no capítulo seguinte também que o compartilhar, ele fala sobre a interação, né? É como se fosse moeda. Olha só. Apesar de o compartilhamento ter sido um traço da vida social, desde as pequenas comunidades tradicionais baseadas na troca de bens materiais e simbólicos, hoje o ato de compartilhar ideias, iniciativas ou a imagem de alguém é a própria moeda de troca. Quando o outro curte e replica meu conteúdo, valho mais. É como se nossa existência dependesse de uma forma de confirmação ou validação do eu. Nesse sistema de compartilhamentos virtuais há também certa competição. Esse é o problema, né? Pois as redes sociais e as plataformas digitais têm uma estrutura de jogo para garantir que a movimentação e o nível de engajamento continuem sempre crescendo. Aí que vem. E olha só, como que é importante saber isso. Porque muita gente que não sabe disso vira massa de manobra, certo? Muita gente que não sabe disso vai sendo levado por essa onda do algoritmo, porque o algoritmo ele só vai mostrar aquilo que as pessoas estão curtindo mais e parará, toda essa questão aí que eu não vou entrar em detalhe porque eu sou leiga nisso. E o problema é que isso vai atingir a mente das pessoas, isso vai pegar na parte emocional. E muitos jovens, principalmente jovens, adolescentes, até crianças, têm tido problemas sérios. Eu, como educadora, falo, têm tido problemas sérios por conta de rede social. Essa questão da comparação, ele fala aqui, né? Competição. Isso tudo, gente, é estimulado não pelas pessoas, isso é estimulado pela própria rede social, a própria quem está por trás dela é que acaba estimulando isso. E o povo cai de gaiato, né? Porque as pessoas não sabem, a não ser que você tenha uma informação sobre isso, né? Que você vai ficar esperto. Mas se você não tiver... Aí aqui tem um capítulo que fala sobre a dinâmica das multidões. Eu enquadrei, olha, eu sublinhei, fiz um quadradão em volta de 3 parágrafos. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver o que ele tá falando, ver se eu consigo resumir isso. Ele fala sobre o passado, né, sobre a opinião pública antigamente. Fala da escola de Frankfurt. Essa escola de Frankfurt eu já tinha ouvido falar nela, mas eu não sei exatamente o que é. Depois eu vou dar uma pesquisada para ver melhor. Hoje temos acesso à vida, aqui ó. Hoje temos acesso à vida de quase qualquer um apenas digitando seu nome no Google. Em qual empresa a pessoa trabalha, quando passou no Enem, sua data de aniversário, suas fotos de formatura, sua visão de mundo a partir de mensagens postadas, quem são seus amigos ou em que festa estava presente no último fim de semana. Ou seja, você fica sabendo da vida das pessoas, é claro. Tem gente que bloqueia, né, essas informações. Existem mecanismos que você pode bloquear, não deixar ninguém te encontrar facilmente no Google. Só que, no geral, no genérico, todo mundo vai ter informação de todo mundo, né? As mídias sociais funcionam como uma espécie de combinação entre dossiê pessoal, currículo profissional e coluna social, muito mais poderosa do que as páginas de celebridade dos veículos tradicionais, né? Aquelas revistas Caras, Contigo, alguns programas de TV, né? Que entrevistavam famosos e tal. E aqui continua falando, né? Das mídias sociais. E mais acessível a todos. Não é acessível, gente? Qualquer um pode ter uma conta de Instagram. E mais acessível a todos do que qualquer arquivo governamental. Ele fala até sobre o caso do Amarildo, né? Aquele caso Amarildo que teve aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, estamos apenas na teia de um software programado para retroalimentar likes e visualizações. É o que eu falei aqui.
Quem é que está comandando tudo isso? Quem que está por trás de tudo isso? São as pessoas, usuários da rede? Não. Às vezes você fica assim, ué, mas ninguém curtiu isso aqui, ninguém comentou aquilo ali, ninguém compartilhou. Mas muitas vezes, claro que isso também pode ser culpa das pessoas, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é o que está por trás. Ele fala isso. Essa dinâmica, né, do software, essa dinâmica nos faz acreditar que nossa narrativa importa, faz sentido e é majoritária. Mas também depende do que você fala, porque se esse software, se esses algoritmos não estiverem de acordo com o que você está falando, e aí? Vamos continuar aqui mesmo com esse solzinho que tá indo embora, né? Que não larga do meu pé. Vou tentar avançar aqui. No fundo, essa resenha não tá sendo bem uma resenha, né? Não é uma resenha pura, é uma resenha com comentários, porque é um livro muito grande, tem muito assunto, eu posso me perder. Então não tem como eu sair falando aqui dele, sabe? Só com o que eu tô pensando aqui na minha mente. Senão vai ficar uma coisa bem bagunçada. Vamos ver então. Tô folheando aqui. Ele fala sobre influencer, tá? Na opinião dele, influenciar não é profissão. Tem gente que leva isso como profissão. Na opinião dele, não é assim, tá? Olha o que ele diz aqui. O problema surge quando postar e dar opinião deixa de ser uma oportunidade aproveitada e se transforma numa compulsão. Quando o internauta decide sair de sua condição de cybercidadão anônimo e, tendo sua vaidade natural inflada pelo circuito das celebridades, aspira a ser um digital influencer. Realmente tem muita gente que, talvez por causa de feridas na alma, por causa de traumas, por causa de baixa autoestima, de complexos de inferioridade, se usa da rede social, se aproveita, né, da liberdade da rede social para poder ficar famoso, para poder aparecer, para virar influencer. Não é que é ruim virar influencer, o que ele quer dizer é que não é ruim. O problema é quando isso vira compulsão. Tem gente que vai para a rede social e já coloca lá na bio dela influencer, influenciador, né? Sendo que a pessoa mal se conhece, mal sabe o propósito de vida dela, sabe? A pessoa às vezes não tem nem conteúdo para passar, para orientar alguém. Como que ela vai ser influencer? Uma parte muito legal desse livro, além da parte final, onde ele dá dicas e orientações, tem uma parte muito boa que é o meio do livro, aqui na página 66, 67, no capítulo sobre lições fundamentais, capítulo 12, lições fundamentais para influenciadores. Ele aqui faz um tutorial, sabe? Faz um tutorial para quem quer ser realmente influencer, tá? Ele fala, por exemplo, olha só, tem um trecho aqui. Depois estude e aprofunde-se nos assuntos que lhe interessam, né? Procure o que você gosta, aquilo que o faz feliz, e tarará, tarará. Aprofunde-se nos assuntos que lhe interessam, caso ainda não os domine. Deixa eu ver. Ele fala, pense antes de postar, evite cair na armadilha do excessivo. Que mais? Eu só tô dando pincelada, tá, pessoal? Porque é muita coisa que o homem fala aqui, né? Enfim, ele quer dizer, olha, se você quer ser um influenciador, tem que ser direito. É desse jeito, sabe? Tem toda uma estrutura para você seguir, não é nada assim de qualquer forma, não. Porque, gente, a rede social, que ele dá a entender nesse livro, que a rede social, ela é como se fosse é igual você ter um carro. Você dirigir um carro, ter um carro nas mãos, uma máquina, e você não saber usar, aquilo pode virar uma arma contra você, pode te matar. Então a rede social é tipo isso também. Se você não souber usar, se você não souber o que postar, se você não tiver
estrutura mental, emocional para lidar com as reações das pessoas, seja indiferença, seja negatividade, ou seja excesso de reação positiva, aí entra a questão dos bajuladores, daquelas pessoas que elogiam demais e você sobe, né, a glória sobe a cabeça. Então, qualquer tipo de reação que você tiver, você tem que estar qualquer tipo de reação que você receber das pessoas, você tem que estar preparado para isso, porque senão isso pode até destruir a sua vida, destruir o seu emocional. Essa parte aqui eu vou falar porque é muito importante. Muita gente que usa rede social, muita gente mesmo, praticamente todo mundo, não tem esse conhecimento aqui que eu vou ler. Eu destaquei esse parágrafo no livro do Pedro Torin, tá? Quando ele fala sobre capítulo 14, a mão invisível dos algoritmos, é o que eu disse aqui anteriormente, existe algo por detrás de tudo isso, tá? Dos likes, dos compartilhamentos, algo que vai além da mão humana. Veja, ouça o trecho aqui que eu vou ler. Algoritmos, tem gente que não sabe o que é isso, né? Algoritmos são uma série de instruções para solucionar uma questão. E, no caso das redes sociais, são as fórmulas elaboradas pelos desenvolvedores de softwares. Tudo é software, Instagram, Facebook, WhatsApp, ok? Pelos desenvolvedores de softwares e aplicativos para direcionar seu funcionamento, em última instância, para definir o que aparece em nossa tela. Então não é à toa que você vê certas coisas na sua tela, tá? Não é à toa que você vê uma propaganda de uma viagem, de um resort, de uma passagem aérea, ou um curso online, ou um workshop de não sei o que lá, ou vagas para emprego naquela área que você gosta, não é? Não é à toa, tá bom? São os algoritmos que filtram e organizam as informações que circulam em redes gigantes como Google e Facebook. Como o volume de conteúdo é imenso, foi preciso criar parâmetros para definir quais seriam priorizados. No caso do Google, quais links aparecem na primeira página da busca? No caso do Facebook, qual postagem aparece na primeira posição do feed de notícias? No mundo em que essas redes são, sem dúvida, as principais fontes de informação de toda a sociedade, dá para imaginar o poder que esses algoritmos têm de afetar nossas vidas. São eles que definem o que aparecerá todos os dias diante de nossos olhos. Eu acho que eu não vou conseguir, fazer a resenha, os comentários desse livro nesse vídeo aqui, porque vai ficar muito grande e aí vai ficar uma coisa enjoada, cansativa, ficar lendo parte por parte. Tem muita coisa aqui, tá, para falar. Inclusive eu quero falar sobre por que, né, que tem, né, algumas coisas aqui que eu não concordei, mas resumindo, eu sou assim, quando eu leio um livro, eu filtro aquilo que é bom, tá? E aquilo que eu acho que não é bom, que não tem sentido, que não vai valer a pena, eu deixo de lado, eu deixo pra lá, certo? Então vamos fazer assim, parei aqui no capítulo, deixa eu ver qual capítulo que eu parei, até para vocês terem uma ideia também. Porque fica uma coisa, né, organizadinha, direitinho. Olha, nós paramos no capítulo 14 falando sobre a mão invisível dos algoritmos, tá? Então daqui pra frente ele aborda sobre fake news, ele fala sobre narrativas, ele fala sobre o peso das palavras, o que você ele fala que muitas vezes o que você fala, quer dizer, você é culpado pela má interpretação das pessoas, tá? Eu vou dizer o que eu pensei sobre isso. Muita coisa, tem muita coisa aqui, tá? E tem as orientações finais, né? E ele fala sobre narrativa mentirosa, você tem que ter a sua verdade, tá? Enfim, então eu vou ficar por aqui, tá? Recomendo esse livro, tá? É um livro que fala muito sobre os nossos dias atuais, principalmente essa vivência que a gente tem de mundo virtual, né? Nós temos a vida virtual e a vida não virtual,
né, a vida presencial, e a nossa vida virtual, a gente está muito desorientado, tô falando no sentido geral, tá? As pessoas, elas estão muito desorientadas. Por quê? Porque agora a vida virtual, ela começou a ganhar um peso muito forte, começou a ser muito relevante na vida de muita gente, de todo mundo praticamente, e todo mundo precisa se orientar, tá? E esse livro aqui ajuda nisso. É um livro muito legal, muito importante. Então é isso, gente. Tchauzinho pra vocês e até o próximo vídeo sobre este livro.